Eu desejo, antes de iniciar o meu pronunciamento, destacar aqui a presença de pessoas que tocam muito o meu coração. É minha esposa, que ali está, meus netos, Camila, Isabela e Tiago. Que sejam todos bem-vindos. Saibam vocês que nós aqui do plenário temos um carinho especial para esse senador da República, que é um orgulho para todos nós. Que estão de passagem aqui pela capital da República e fizeram questão de vir aqui conhecer o Senado, o plenário do Senado, e nos dá a honra também de ser nossos ouvintes. A juventude faz parte, hoje, de uma parcela extremamente importante nos destinos do país. E eu folgo muito que os meus netos aqui estejam para ver que o Senado da República é uma instituição que realmente atende os anseios nacionais. Eles acabaram de ouvir a explanação do presidente do Senado. Longa explanação, mas precisa. Eu tenho a impressão de que eles vão levar daqui uma opinião real do que é o funcionamento do Poder Legislativo do nosso país. Foi uma grande oportunidade que eles tiveram e eu me sinto muito honrado com a presença deles aqui. Mas, senhor presidente, o que me traz também à tribuna é falar sobre a Copa do Mundo. Nela abriu-se um debate nacional sobre quais serão os desdobramentos políticos no cotidiano de cada eleitor depois do evento. Uns dizem que a derrota humilhante da seleção brasileira para a Alemanha e Holanda aumentará o mau humor do brasileiro, fortalecendo assim as oposições. Outros acreditam que, em decorrência do tempo que levaremos até chegar o dia da eleição, esse assunto será diluído, levando-o ao esquecimento, sendo substituído por outras pautas mais imediatas. Sou daqueles, senhores senadores e senhora senadora, que se inclui entre os que acham que a derrota brasileira se constituirá num elemento adicional para que o olhar crítico da nação torne-se mais agudo e severo em relação à ilha de fantasia que se pretendeu criar entre os dias 12 de junho e 13 de julho na chamada Copa das Copas. A percepção social do momento é aquela que os especialistas em psicologia humana chamam, entre aspas, período de luto. Sofremos um baque com a derrota humilhante do Brasil para a Alemanha. Em poucos minutos, tudo que representava esperança, alegria, otimismo, transformou-se em derrota, tristeza. O mais irônico, senhor presidente, senador Paulo Paim, é que nos momentos que antecederam esse fato, vimos a senhora presidente da República tentar de maneira atrevida tirar proveito do momento, numa clara e nítida intenção de transformar a magia da Copa num jogo eleitoral, numa tentativa de se apropriar do sucesso do evento. Vejo que faltou equilíbrio, discernimento e sobriedade na investida. Felizmente, cada vez mais vai ficando claro que o marketing não tem o poder de suplantar a verdade dos fatos. Aqueles que imaginavam aproveitar-se de momentos de euforia do povo brasileiro com a intenção sorrateira de conquistar votos vão errar feio. Nesse sentido, quero destacar posições ponderadas de nossas principais lideranças, e afirmo do meu partido, senhor presidente, o PSDB, os senadores Aécio Neves e Aloysio Nunes, nesse momento da vida nacional. Ambos se comportaram como verdadeiros estadistas,
diante dos acontecimentos, sabendo diferenciar com magistral clareza o que pertence ao mundo do esporte e o que faz parte da vida política. Vejo nesse sentido coerência, sensatez, generosidade, ao contrário de setores do governo que mostram desespero, assodamento e voluntarismo. Já se disse no passado que, entre aspas, nas eleições vamos fazer o diabo, fecha aspas. E vejo que isso está se configurando de maneira insofismável. É difícil avaliar se a derrota vergonhosa da seleção na Copa afetará o resultado eleitoral. O fato é que hoje o Brasil só teve 2 presidentes reeleitos, Fernando Henrique Cardoso e Lula, e ambos ganharam nas urnas a despeito das derrotas dos nossos jogadores em 1988 e 2006, respectivamente. Só que desta vez a Copa do Mundo não foi na França, nem na Alemanha, foi aqui no Brasil. Fico pensando, senhores e senhoras senadoras, como serão as coisas daqui para frente? Com absoluta certeza, a sociedade questionará cada vez mais a validade do chamado legado da Copa. Será que os estádios construídos serão utilizados? Será que haverá eventos que os ocupem com certa regularidade? Será que eles serão abandonados para se deteriorarem a olhos vistos, como ocorreu a exemplo de outros países que sediaram a Copa? E as obras dos entornos dos estádios? Será que vão continuar caindo, a exemplo do viaduto Guararapes em Belo Horizonte? E as reformas dos aeroportos que ainda não foram concluídas? E os projetos de mobilidade urbana que ficaram apenas no papel? E os escândalos do superfaturamento da venda de ingressos que envolve a FIFA de maneira vergonhosa? Enfim, o que mostrará a fiscalização do Tribunal de Contas da União? Penso, senhores senadores, que todas as informações devem ser colocadas com total transparência para que a sociedade possa avaliar se esses foram bons investimentos para o país. É inegável que o governo surfou no clima de euforia e felicidade geral da Copa, até as semifinais. Nossa seleção vencia os adversários, apesar das falhas que são seriamente questionadas pela mídia esportiva depois dos 7-1 para a Alemanha. Até aí, a senhora presidente Dilma exagerou no slogan Copa das Copas e até amenizou sua pose sisuda para fazer, entre aspas, o ethos do jogador Neymar. Quando acaba o clima de bem-estar, as pessoas saem do estado de euforia coletiva e caem na real, olhando para os problemas do país de maneira mais plena. Aí, quem está no poder perde. Não podemos prejulgar, mas os sinais que vejo não são bons. Os primeiros indicadores divulgados da economia também não podem ser considerados satisfatórios. Os feriados da Copa provocaram uma queda na venda do comércio. A inflação subiu acima da meta. A indústria sofre uma expressiva retração. As tarifas de energia terão elevação expressiva. O caldo de assuntos negativos tende a engrossar e o governo se mostra indeciso em tomar as ações necessárias, porque está mais preocupado com os índices das pesquisas de popularidade do que os temas relevantes de interesse da população. Prossigo, senhor presidente. O quadro nacional requer cuidados extremos. As diferenças regionais se acentuam. Os municípios estão vivendo a míngua. Os consumidores se sentem no bolso a carestia. A inadimplência sobe. O endividamento é altíssimo. A saúde vive o caos. A educação claudica. Os problemas sociais das grandes e médias cidades tendem a se tornar efervescentes. O manejo da economia não dá respostas satisfatórias às demandas sociais. E os escândalos da Petrobras, por exemplo,
permanecem sem respostas minimamente satisfatórias. Senhor presidente, ao concluir quero afirmar: o quadro é preocupante. Esperamos que a sabedoria emanada do processo democrático coloque a nau no rumo certo. Essa é a minha esperança. Que os sonhos das mudanças nos embalem e coloquem o Brasil num bom caminho. Senhor presidente, agradecendo mais uma vez a cortesia de Vossa Excelência ao se referir aos meus netos e à minha esposa, eu concluo, irmanado na esperança de todos nós, principalmente do eminente senador Pedro Simão. Meus netos, é um exemplo para a pátria, que está aí e que vai nos deixar, mas a sua imagem será sempre permanente e lembrada por todos os brasileiros que realmente amam este país. Terminando, eu quero aqui, na presença dos meus netos, render uma homenagem a esse grande homem público que é o senador Pedro Simão e que naturalmente recebe as homenagens de todos que aqui estão. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Rubem Figueiredo, antes de Vossa Excelência da tribuna, a mesma homenagem que Vossa Excelência faz para o senador Pedro Simão, pode saber que a casa faz também a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um homem público que, com certeza, orgulha o seu Estado, o país e os seus familiares.